Bem, meus irmãos, a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. O texto áureo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Escutem, por gentileza, a leitura que faremos. Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33. O temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Objetivo do relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Objetivos específicos: 1. Refletir
sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. 2. Demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E 3. Orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Bem, meus irmãos, como vocês perceberam, a lição de hoje é por demais importante. Ela vai falar da conduta do cristão, a conduta do crente em relação à família. Todos nós sabemos que a família é a primeira instituição estabelecida por Deus. A família, portanto, é uma instituição divina, é projeto de Deus para cada um de nós. A Bíblia estabelece os princípios para cada um dos membros da família. Vocês sabem que princípios aqui, no caso, são normas, são regras, são mandamentos, são preceitos, estatutos estabelecidos por Deus. Há os princípios em relação ao marido, os princípios em relação à esposa, os princípios em relação aos filhos e os princípios em relação aos pais. A lição é muito ampla, é muito abrangente. Nós precisamos ser muito práticos e objetivos para que possamos fazer um panorama geral da lição, dos princípios e da conduta que deve nortear o cristão em relação à família. Eu vou ler aqui na introdução, na revista, na Bíblia, o relacionamento familiar é um caminho que pressupõe o matrimônio. E este matrimônio, ele tem algumas características especiais. O matrimônio, que é o que pressupõe a família, ele tem os seus pilares. Ele tem as suas bases irremovíveis, imutáveis. E quais são os princípios do matrimônio que pressupõe a família? O matrimônio, primeiro, deve ser monogâmico, segundo, heterossexual e terceiro, indissolúvel. Esse é o princípio estabelecido por Deus desde sempre. E é o princípio que nós defendemos, ensinamos e acreditamos. O matrimônio, que pressupõe a família, o casamento, portanto, ele é monogâmico. Ou seja, o marido tem uma mulher, a mulher tem um marido. O casamento, o matrimônio, ele é monogâmico. Ele também é heterossexual. Significa dizer que o casamento, o matrimônio, como Deus fez desde o princípio, deixará o varão a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Deus, no princípio, diz a Bíblia, ele fez macho e fêmea.
ele fez Adão e ele fez Eva. Esse é o princípio estabelecido por Deus. O matrimônio é monogâmico, é heterossexual, entre um homem e uma mulher, e ele também é indissolúvel. O casamento, dentro do plano estabelecido por Deus, é até que a morte os separe, conforme Mateus, capítulo 19, versículos 4 ao 6, e outros textos correlatos. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, os membros da família são iguais. O marido não é maior, nem tampouco é menor do que a mulher. Apenas o papel do marido é diferente do papel da mulher. A mulher não é menor, também não é maior do que o marido. Apenas o papel da mulher dentro do matrimônio é diferente do papel do marido. Então, que fique bem claro, os membros da família são iguais perante Deus e são iguais diante da sociedade, ou pelo menos deveria ser. Agora, perante Deus são iguais, porém, cada um desempenha papel diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Todos nós sabemos que Deus exige de cada um de nós um alto padrão de qualidade. E este padrão deve ser referendado pela santa, bendita, inerrante Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Primeiro ponto, na revista, a conduta do crente como marido. Existe uma conduta requerida por Deus para cada marido cumprir, desempenhar esta função. Eu vou ler aqui um pouco. No capítulo 5, no caso da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Perceba, prezado ouvinte, que o apóstolo Paulo, ao fazer a analogia, comparando o marido a Cristo e a esposa à igreja, ele coloca o matrimônio e o eleva ao patamar mais alto. Palavras similares em relação ao matrimônio podemos citar do autor sagrado da epístola aos Hebreus, versículo 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio
e o leito sem mácula. Então, o autor da Epístola aos Hebreus, ele diz que o matrimônio, ele deve ser venerado, ele deve ser respeitado, ele deve ser reverenciado acima de todos, e o leito sem mácula. Sim, meus irmãos, o matrimônio, que pressupõe a família, projeto nascido no coração de Deus, ele deve ser colocado na mais alta estirpe, no mais alto padrão de qualidade estabelecido por Deus. Então vamos, o primeiro tópico, no primeiro ponto, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isto é o que está estabelecido por Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, irmãos, não existe nenhuma dúvida que a liderança do lar, a liderança da família, Deus estabeleceu para o marido. Nós vivemos, é verdade, uma crise de liderança em todas as áreas, em todos os segmentos. Há uma crise de lideranças estabelecida na sociedade. Agora, a Bíblia deixa muito claro que a Bíblia deixa muito claro que a liderança da família, a autoridade do lar, Deus estabeleceu para o marido. Marido, exerça a sua autoridade na sua família. Agora, não confunda autoridade com autoritarismo. Às vezes, não é raro observarmos até em nosso meio pessoas que confundem a autoridade com o autoritarismo. Deus estabeleceu o princípio de liderança para o marido. Voltando aqui, é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Diga-se de passagem que esse movimento feminista, que ele utiliza aqui neomarxista, quer dizer, o novo pensamento marxista que existe na sociedade, é um movimento com viés da linha esquerdista. A esquerda,
a política com viés esquerdista centraliza muito em função das ideias que são totalmente refutadas por Deus através da palavra nos seus princípios e através da Bíblia Sagrada. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. O princípio estabelecido por Deus é justo. O trono de Deus é um trono de justiça e de equidade, e tudo está fundamentado no amor e no respeito mútuo. O amor é o elemento primordial para que tenhamos um matrimônio feliz, uma família feliz e bem estruturada. O segundo tópico do primeiro ponto, o marido, além de liderar, ele deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Não é só o liderar, irmão, é a liderança com amor. É a autoridade sendo exercida com amor. E a Bíblia diz que o marido, ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Não preciso nem entrar no mérito da forma como Cristo amou e ama a igreja. Amor altruísta, amor sacrificial, amor que implica em renúncia e doação. Isto implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja, o que eu acabei de dizer, foi altruísta e incondicional. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. Assim, a igreja não ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união, a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Não é mediante ameaças, constrangimento, imposições autoritárias. Não. Jesus ensina de outra maneira. A liderança, ela deve ser exercida com amor abnegado, com amor altruísta, com amor resignado. O cuidado do marido à esposa. Terceiro tópico do primeiro ponto. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Significa dizer, se o marido não ama a sua mulher, ele não ama nem a si mesmo. Porque a Bíblia está dizendo que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo.
É claro que ele coloca aqui a pessoa mentalmente saudável. A pessoa que possui todas as suas faculdades mentais em pleno desenvolvimento e na sua funcionalidade normal, haverá de cuidar do seu próprio corpo e da sua própria carne. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que também para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras finalidades. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Percebem, os maridos, a nossa grande responsabilidade diante de Deus, e diante de nossa família. Até agora, no primeiro ponto, temos mencionado a conduta do marido. Agora vamos no segundo ponto, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia de Paulo, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro tópico do segundo ponto, o conceito de submissão. Ser submissa não significa ser escrava. Ser submissa não significa a esposa ter anulada as suas vontades, a sua autonomia como ser humano, de maneira alguma. Então aqui vai o conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição, a submissão de uns para com os outros, ela é sempre basilada no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, Efésios 5:22, dos filhos aos pais, Efésios 6:1, dos servos aos seus senhores, Efésios 6:5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Da mesma forma como a igreja está sujeita a Cristo, devem as esposas estarem também sujeitas a seus maridos. Agora, a ressalva é sempre colocada: a sujeição e a submissão é no Senhor. E o que é que significa essa observação paulina, que a sujeição e a submissão é no Senhor? É até o limite em que o marido está andando no padrão da palavra. Desde que a liderança
e a autoridade do marido. Não infrinja, não passe por cima de uma lei maior estabelecida por Deus. A mulher deve manter a sua sujeição ao marido no Senhor. Quer dizer, na observância da palavra. O marido está andando em harmonia com a palavra, está andando em consonância com os seus deveres como marido, então nada mais do que a esposa também cumprir com os princípios estabelecidos por Deus em relação à conduta da esposa, a sujeição no Senhor. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é uma sujeição voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Essa sujeição não é irracional, não é absoluta em tudo, não. É em tudo no Senhor, é em tudo naquilo que a Bíblia estabelece como legítimo. Tudo tem um limite e o limite está estabelecido por Deus na sua palavra. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o nível alto de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, quando a Bíblia diz que o marido tem a autoridade e a liderança na família, não quer dizer que ele vá se aproveitar dessa condição para transgredir os princípios estabelecidos por Deus. Também, quando a Bíblia diz que a mulher deve estar sujeita ou submissa ao seu marido, isso não diminui de maneira nenhuma a esposa, a mulher. Somos iguais, o marido e a esposa, o homem e a mulher são iguais, agora com papéis diferentes diante de Deus, da igreja e da sociedade. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Só para vocês perceberem como era a situação na cultura judaica, como era a situação na cultura grega, e se a pessoa estudar a sociologia, a ciência que estuda o comportamento humano, perceberão que desde os primórdios a mulher sempre esteve numa condição de inferioridade. O Evangelho veio resgatar a palavra de Deus, a Bíblia, ela veio resgatar a condição da mulher, colocando no mesmo nível de igualdade a do homem, agora com papéis diferentes. Percebe que o Evangelho, ele veio dignificar mais as mulheres. O Evangelho veio reconhecer o papel importante das mulheres. As mulheres, elas são valorizadas no Evangelho, na igreja, na Bíblia e na história da cristandade. Graças a Deus. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição igual
Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora é claro, maridos, mulheres, cristãos em geral, nós devemos usar a nossa liberdade com responsabilidade. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. A reverência aqui, irmão, significa tão somente o respeito. O respeito cabe em todo lugar, o respeito cabe em todo relacionamento, o respeito cabe nas relações interpessoais. Essa reverência consiste em estima e em respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. É demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Sem mais comentários, vamos ao terceiro ponto. A conduta do crente como filho. Primeiro, ele destaca a responsabilidade dos pais. Os pais têm a responsabilidade de criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e a pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego, que tem a ideia de instrução, advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Nós precisamos, como pais, estabelecer os limites. Os critérios dessa educação estão pautados na Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. A Bíblia até recomenda a nós pais a não provocarmos a ira aos nossos filhos. E a ira é provocada quando nós
impomos um rigor excessivo e estabelecemos imposições injustas. Então, tudo deve ser feito decentemente e com ordem. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. E ele explica que os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isto é justo. E acrescenta mais ainda o apóstolo. É o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Então, todas as leis estabelecidas por Deus, elas são justas, elas são maravilhosas, elas merecem que nós possamos nos submeter a elas. E quantas vezes sofremos porque transgredimos os princípios estabelecidos por Deus. Então, esta é a ordem natural, divinamente estabelecida por Deus na sua palavra. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Também interessante. A mesma ressalva que a mulher deve ser submissa ao marido no Senhor, também a ressalva é colocada que os filhos devem ser obedientes a seus pais no Senhor, porque pode acontecer, eu sei, quando isso acontece não é a regra, é a exceção. Pode acontecer de um pai exigir do seu filho uma obediência irracional, que vai contrariar a Bíblia e a palavra de Deus. Aí, nesse caso, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o pai quiser impor uma ordem para o filho que seja pecado, que seja contrária à palavra de Deus, aí é claro que a observação e a ressalva está dita. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de se submeter e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais no Senhor. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta como Deus planejou. Nossa oração a Deus é que cada família, que cada matrimônio seja muito abençoado, profícuo e fecundo
e que a bênção do Todo-Poderoso esteja presente em cada vida, em cada matrimônio e em cada família. Mas para isso é necessário a obediência incondicional aos princípios imutáveis estabelecidos por Deus na sua palavra. Que o Espírito Santo fale mais e melhor a cada um de seus corações. Amém.